Olá, seja muito bem-vindo ao Começo Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo Conversa é produzido pela UNEC TV e retransmitido pelas emissoras Supercanal TV e TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. Ser um profissional reconhecido que faz a diferença no meio onde atua não é uma missão fácil. E se esse profissional ainda se destaca pela atuação em diferentes áreas da sociedade, isso torna ainda mais especial. Para isso é preciso muita dedicação e perseverança, além de humildade, empatia e desprendimento. E essas são apenas algumas das características do nosso convidado de hoje. Ele faz parte de uma família tradicional na cidade e é filho de um dos mais ilustres professores da história de Caratinga. Ele atua na área da medicina, sendo muito requisitado e querido pela população em geral. Ficou curioso para saber quem é? Não saia daí. Já já nós voltamos com o Começo Conversa. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo Conversa aqui pela UNEC TV, com retransmissão pela TV Sistec e Supercanal TV, um programa que também pode ser acompanhado pelas redes sociais. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Meu nome é Ana Paula, sou colaboradora da UNEC, moro no bairro Dário Grossi e sempre que posso assisto o programa Começo de Conversa do professor Eugênio. Parabéns, professor. Os nossos agradecimentos e o nosso abraço à fisioterapeuta Ana Paula Gonçalves. Você também pode aparecer aqui no Começo Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão, grave o seu recado e envie através do WhatsApp 033 98899 2831. Nosso entrevistado de hoje é nascido em Caratinga, filho de Elcina Regui Silva e do saudoso professor Armando Alves da Silva. Ele é casado com a médica Jaqueline Luzia Câmara Regui e pai da Larissa e do Renzo. Estamos falando do médico ginecologista e obstetra Armando Arregui Silva. Doutor Armando, seja muito bem-vindo aqui ao Começo de Conversa. Muito obrigado, Eugênio. Prazer muito grande receber o senhor aqui. O prazer e a honra é toda minha. Doutor Armando fez o parto dos meus 3 netos. Olha, da Maria Eugênia, do Miguel e da Gabriela. É uma feliz coincidência, né, Eugênio? Estamos aqui novamente, depois de muito passarmos por tantos momentos felizes, né? Felizes, que bom. Doutor Armando, interessante, eu lendo aqui fazendo essa introdução, o pessoal fala Avenida Doutor Armando Arregui aqui, mas está falando errado, porque Armando Arregui é o senhor, né? Completamente errado. Seu pai não tinha Arregui, não? Provavelmente não vou ser nome de nenhuma avenida, né, aqui na cidade, mas o nome correto da avenida é Professor Armando Alves da Silva. O Arregui que eu tenho é proveniente da minha mãe, né, oriundo da minha mãe, da família da mamãe. Papai é do interior do estado do Rio, a família dele é Alves da Silva, né? Acho que Armando e Armando, o pessoal faz a confusão, né? Falou, exato. Você é filho, Armando Arregui, o pai é Armando Arregui. Correto. Seu pai que foi uma pessoa muito importante para a história de Caratinga, um professor muito conceituado, não só isso, mas um homem dedicado à educação, né? Como que é isso, ser filho do professor Armando? Olha, primeiro é um orgulho muito grande, né? Eu pude acompanhar o trabalho do meu pai, assim, inclusive dentro das salas de aula, né? E sempre procurando muito transparecer aquela correção, os valores, né, passar para os alunos, né, os valores morais, os valores sociais. Então, desde então, assim, essa oportunidade que eu tive, eu me espelho muito nisso. Né? Você chegou a ser aluno do seu pai, não? Não, quando eu estive no colégio estadual, ele era diretor. Ele já era diretor. Mas foi seu diretor, então? Foi meu diretor. Era bravo ou não? Severo. Severo? Algumas vezes o Frei Carlos, parece que era o diretor adjunto, eu também não era fácil, o Frei Carlos, por algumas vezes, fui chamado a atenção pelo Frei Carlos. Aí ele comentava com meu pai, aí meu pai falava, não, isso aí resolve com a mãe dele, não resolva comigo. Resolve com a mãe dele. A sua mãe era professora, não? Mamãe é normalista, né, na época, mas nunca chegou a exercer a profissão, né? Dona de casa. Na verdade, a profissão dela foi ser mãe mesmo. 11 filhos. 12 filhos. 12? Então... Rapaz, e como é que foi conviver com a família assim? Como é que é ser uma família de 12 filhos? Parece que foi um sonho, né? Porque, na verdade, né, juntar 14 em volta de uma mesa, né, era muita gente. E nessa confusão toda, a vantagem é que você tinha uma certa liberdade, né? Não dava para ser vigiado o tempo todo, né?
Como hoje, como nós temos em média 2, 3 filhos, né? Sendo 12, minha mãe não tinha como vigiar todos, né? E não sabe como que elas davam conta, né, Ramiro? Exatamente. Mas, assim, é sempre muito dedicada, muito preocupada, né? Se algum de nós adoecia, ela sempre estava ali ao lado, a todo momento. Então, assim, eu acho assim, que eu tive uma infância e todo esse período, né, de adolescência, uma dedicação muito grande dos meus pais. Né? Todos nós, né? Todos os nossos irmãos, né? Nós não temos o que queixar, né, quanto a isso. Dos 12, vocês são quantos hoje ainda? Todos? Nós somos, o Dó, era a Heloísa, né, que era a irmã mais velha, já faleceu, e o Dó também. Então nós somos 10. São 10 ainda. Yes. Família grande mais ainda. Ainda grande. 10 ainda é muita gente. Bastante. Quando faz reunião de família, precisa ter convidado, mas não. Vai fazer um aniversário, vai convidar só a família. Exato. Hoje, cada um chegou com 3 meninos, com 4. Reunião em média de família, nós somos 60 pessoas, né? Bacana. Então já é quase um grande evento, né? Um grande evento, bacana demais. E medicina? Como é que o senhor resolveu fazer medicina? Tem mais algum médico na família, não? Tem agora vários sobrinhos. Não, médicos. mas eu falo antes, quer dizer, tio. Não tinha referência na área de saúde, na área médica, não. Não, né? Eu estava em Viçosa, eu saí aqui do colégio estadual, fiz primeiro e segundo ano no colégio estadual e fui para fazer o Colune, né, o colégio universitário na... Você fez o Colune, então? Fiz o terceiro ano, na minha época, em 79, só existia o terceiro ano. Então eu fiz a prova, passei na prova e fui fazer o terceiro ano no colégio universitário da Universidade Federal de Viçosa. E lá em Viçosa eu já procurei me interessar nos cursos, né? Gostava muito da área até de jornalismo. Mas a Viçosa como ainda é uma universidade essencialmente agrária, né? Apesar de já ter aberto vários outros cursos, né? Inclusive de medicina agora tem também lá. Mas a referência dela sempre foi isso mesmo, na área de agrária. E como eu não tive assim, nenhum interesse nessa área, e conversando, né, até com meu irmão, com o saudoso Capitão Dó, ele perguntou, por que você não faz medicina? E como fosse até um desafio, né? Eu pensei, e por que não? Né? Então, foi mais ou menos por aí que eu fui instigado e fui assim, eu pensei, por que não? E eu vi que a medicina era muito ampla, né? O campo era muito vasto. Então, eu falei, não, é uma boa escolha. Então, a partir daí, eu já direcionei para a área de medicina, eu fiz o vestibular na Federal de Juiz de Fora, fui conhecer Juiz de Fora, inclusive, no dia do vestibular, eu não conhecia o Juiz de Fora, eu fiz a minha inscrição por procuração. Muito bem. E fui para minha alegria da minha família, eu fui aprovado logo no primeiro vestibular. Bacana. E aí, então, você estudou em Juiz de Fora? Formei, já entrei em 1980, eu tinha acabado de completar 18 anos e entrei na universidade, formei em 85, com 23 para 24 anos. Muito bem. E de Juiz de Fora veio para Caratinga? Não. De Juiz de Fora, formei em 85, fui fazer provas de residência. Mas você fez residência médica em que área? Eu fiz residência médica em ginecologia e obstetrícia, inicialmente no Hospital dos Servidores do Estado, no Rio. Então posteriormente eu fiz um outro concurso da Fundação das Pioneiras Sociais para fazer uma pós-graduação em oncologia ginecológica no Hospital das Pioneiras Sociais, lá em Vila Isabel, que hoje é a unidade 5 do INCA, né, Instituto Nacional do Câncer. Então, nessa era, eu tive a oportunidade de ver muito, né, a parte de oncologia, de câncer ginecológico, e foi ali que deu uma bagagem muito grande. Essa escolha pela obstetrícia? Sim. O que ocorre? Quando você está fazendo a graduação, você acaba se espelhando em alguns professores, né, pelo comportamento, pelo tipo de profissional. Então, ao passar pela obstetrícia, eu tive assim, professores que me estimularam. Muito bons, né? Eu posso citar alguns. Eu tenho uma professora, inclusive, de obstetrícia, a Kalina Guimarães, que é sobrinha do Guimarães Rosa. Era nascida em Cordisburgo também, como Guimarães Rosa. Bacana. Então, uma pessoa muito culta também, né? Pelo próprio parentesco, né? Mas, pela origem dela. Pela origem, então, e excelente obstetra, né? Que bom. Então, eu cito a Kalina Guimarães, Tadeu Coutinho, Dr. Edival Nackler, né? Então, pessoas assim, que me estimularam muito, assim. Então, me deram muita incentivo, né? Eu fiz a prova de monitoria, fui aprovado como monitor. Então, assim,
aquilo ali, para mim, aquele contato, né, praticamente diário que eu passei a ter com a obstetrícia, isso foi em 83, 2 anos antes de formar. Então, aquilo ali foi me despertando, né, para a especialidade, né, para a área médica. Aí a sua vinda para Caratinga acontece depois da residência? Por que você fez residência médica onde? Em Belo Horizonte ou Juiz de Fora? Não, a residência médica foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? Juiz de Fora ao Rio é um pulo, né? É quintal, fala que Juiz de Fora é quintal ali. O pessoal já pôs um X danado lá. X de Fora. X de Fora, Então, assim, a minha ida para o Rio foi questão, assim, pela proximidade e pela ligação também de Juiz de Fora com o Rio. E ao chegar no Rio, assim, eu me adaptei muito bem, eu fui muito bem recebido no Rio de Janeiro e na época o Hospital de Servidores é um hospital referência, né? A gente tinha até no último andar do hospital uma área presidencial, a gente recebia as autoridades. Aonde fica ali? O Hospital de Servidores fica na rua... Fica perto da Praça Mauá, na rua... Agora a rua assim eu não lembro o exato nome. Não é centro do Rio de Janeiro? É centro, perto do Porto. Era a época mais tranquila, né? É uma época relativamente tranquila, eu ia a pé, eu morava em um hotel que na época era o INSS, né, Instituição de Seguro Social, que fazia essa parte de residência médica. Então, a gente tinha um hotel, eu ia a pé do hotel para o hospital e do hospital para o hotel. Quando o senhor formou, o doutor Armando, o professor Armando, você tinha falecido? Não, aí foi minha formatura, né, 85. Que bom, sua mãe também? Foi, mamãe também. Que uma alegria boa para os dois. O papai veio a falecer só em 97 ou 98. Quer dizer, eu retornei para Caratinga em 89 e ainda pude conviver. Então, mamãe em 2002, né? Então teve uma convivência boa. Bastante ainda, foi muito bom o meu retorno, né? Até por esse lado familiar. É que você voltou, né? Exato. E aí também, assim, 11 irmãos aqui, falando, vem doutor, agora cuidar da gente. Você é o caçula ou não? Na verdade, não. Caçula é minha irmã mais nova, que também... Jaqueline? Chama Jaqueline, é um ano mais nova do que eu. Né? Aí depois é você. Dos homens eu sou mais novo, né? Nós somos 4 homens, 8 mulheres. De qualquer forma, tem uma diferença grande entre você e o mais velho. Sim, a mais velha é Heloísa, a diferença de idade seria 19 anos. Então... O pessoal já estava esperando um médico da família voltar. Com certeza. Os irmãos sempre foram muito carinhosos. Bacana. Doutor, o nosso tempo acabou o primeiro bloco. Vamos fazer um rápido intervalo. Vamos voltar para o segundo e quero falar sobre a questão do parto. Vou entrar nessa questão do trabalho. Eu gostaria que você começasse no segundo bloco respondendo o seguinte. A decisão do parto normal, quando o parto por cesariana, é uma escolha do paciente e isso é uma decisão de quem? Sim. Sai daí, nós voltamos já, estamos aqui num bate-papo sensacional com o ginecologista e obstetra, doutor Armando Arregui. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo a visita do doutor Armando Arregui, que está compartilhando conosco um pouco de sua experiência profissional e de sua história de vida. Doutor Armando, vamos lá. De quem que é a escolha do tipo de parto? Se é cesárea, se é um parto normal? Eugênio, eu acho que essa decisão é uma decisão que deve ser compartilhada, né? Entre o obstetra e a paciente. Nunca acho que deve ser imposta de alguma forma ou unilateral. Né? Tem os prós e os contras. Algumas situações realmente, né? Algumas pacientes têm uma facilidade enorme, né, de ter o parto normal. E tem essa vontade. Então acho que nunca deveria tirar esse desejo, esse direito da paciente. Da mesma forma, né? Alguns casos, você vê que tem indicação de cesariana. Né? E muitas vezes a paciente quer o normal. Então, quando se discute, quando se explica, né, os prós e os contras, né, de cada via de parto, e cada situação e cada caso, né, eu acho que a chance de ter um êxito, né, um bom resultado é muito maior. O senhor tem alguma preferência? Em relação a parto? A parto normal ou cesárea? Eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que sim. Né? A minha preferência, na verdade, é pelo bom resultado. Nem nasce bem, a mulher fica bem. Exatamente. Eu sempre digo que nós temos uma dupla responsabilidade. Né? São 2 vidas. É uma mãe e um bebê, uma criança. Então, entregar essas 2 pessoas, essas 2 vidas bem, né, para a família, eu acho que
que é, vamos dizer, a nossa satisfação, é o nosso, né, grande objetivo. É o grande objetivo. E quando vai para a sala de parto, um parto normal para um parto cesariano, a equipe é a mesma? Sim, normalmente a equipe é semelhante. Na cesariana, normalmente, a gente precisa da ajuda de um outro profissional, um outro colega para auxiliar na cesariana. Geralmente é feito com mais um colega. Mas a estrutura é o pediatra na sala de parto, um anestesista, um anestesista à disposição, né? Sim, pode precisar a qualquer momento, e o obstetra. Então, assim, é bastante semelhante. O senhor tem ideia de quantos partos o senhor já fez, não? Já fez essa conta? É a estimativa que eu tenho, né? Porque desde antes de formar, né, em 83, 2 anos antes de formar, eu já fazia os partos, né? Em Juiz de Fora, depois no Rio, e aqui durante mais de 20 anos eu fiz plantão de obstetrícia, que era um ritmo muito intenso. Então eu estimo que por volta de 5.000 partos. É mesmo? É. Oh, rapaz. É muita gente que nasceu pelas suas mãos. Ah, com certeza. Bacana. Sua esposa é médica, a doutora Jaqueline. Sim. E vocês trabalham juntos? Sim. Como que é isso? Como é que é trabalhar é ótimo. com a mulher na sala de parto? Você corta, ela costura? Como é que é isso? Exatamente. É muito bom porque existe uma parceria, né? Então, assim, além do casamento, existe uma parceria profissional. Então, assim, é um entendimento muito grande. Bom. Perfeito. É uma sintonia perfeita. Bacana, né? Muito bom. A doutora Jaqueline, ela tem um cuidado especial para fazer aqueles pontos, né? Exatamente. Ela devagar e o troço fica perfeito. A sutura de pele, então, eu acho assim que ela faz um verdadeiro bordado, né? Pela delicadeza, né? Com o que ela faz e tudo. Então, assim, é uma parceria muito, muito interessante. Aqui em Caratinga, o senhor faz parte há quanto? Há 20 anos? Não, há mais, né? Que eu estou aqui desde 89, então em março agora eu fiz 30 anos. 30 anos. 30 anos. Parto. Sim. Já, de vez em quando aparecem uns marmanjos aí e fala, é o senhor que me trouxe aqui. A mãe veio com o menino, fala aí, foi ele que te fez nascer. Com frequência. Eu brinco até que já sou obstetra avô, né? Que de algum tempo para trás, uns 2, 3 anos para já está fazendo. Eu estou fazendo parto de quem nasceu comigo, né? Pô, bacana. Então isso tem ocorrido assim com muita frequência. Você falou, ganhou muito afiliado, não? Que é normal. Alguns, né? Sim, é normal, tenho sim, tenho até bastante afiliado. Tem. Por conta disso, por conta do trabalho também. Exato, algumas homenagens, Amanda, meu nome, ou senão até Armando, existe alguns aí. O que tem de novo aí na obstetrícia, doutor? Olha, a obstetrícia, né, como toda a área médica, né, ela vem evoluindo muito, né? Então, assim, principalmente a parte de diagnóstico, né, dessas alterações na criança, no bebê, né? Isso intraútero já é possível detectar muitas alterações. Então, isso é coisas que não existiam, por exemplo, há 30 anos atrás, quando eu cheguei aqui. Então, esses exames de imagem, exames laboratoriais, eles já mostram para a gente, né, com muita assim, fidedignidade, essas alterações, né, que vão ter alguma repercussão futura. E quando chega aqueles casos aqui que, infelizmente, um exame detecta, por exemplo, que a criança vai ser uma criança que vai nascer com algum problema muito grave. Sim. Como, sei lá, tem casos da criança nascer sem cérebro, então umas situações todas. Sim. Como é que lida com isso e com a mãe? É muito complicado. Sim, mas acho que tudo, né, é conversado. Sempre eu volto a usar o termo, né, o verbo compartilhar. Quando você divide, quando você compartilha, fica mais leve. Tá? Quando a gente espera um filho, não é aquele filho que você idealizou, não é o que está na sua cabeça. O seu filho é uma outra pessoa. É um filho que está vindo. Que está vindo, é uma pessoa que está vindo. Né? Então, as escolhas, a pessoa que ele será, vai ser as escolhas que ele fizer. Né? Então, inclusive, assim, a perfeição não existe. Né? Então, no caso de uma alteração ou incompatível com a vida, né? Então a mãe vai ter que aceitar, né? Se é incompatível com a vida, é incompatível com a vida. É porque tem que tomar decisões. Se é alguma alteração que permite que haja vida, que haja
algum tipo de desenvolvimento, né? Com certeza, né, 90% a maioria das mães, acredito, né, vai abraçar essa causa, claro, né? Está vindo. Então, com certeza. Então eu tive essa experiência porque eu passei pela APAE, né? Tive a oportunidade de dirigir a APAE durante 5 anos. Eu já queria falar sobre isso depois também. Pois o amor das mães, né? É uma coisa impressionante de ver, assim, aquele sentimento, aquele cuidado, aquela ligação que elas têm com essas crianças, que têm necessidades especiais. E a fala de quem é pai e mãe de uma criança especial, com necessidade especial, é que o amor que vem de lá também, assim, parece que é muito mais intenso. Não é? É uma coisa muito profunda, né? Porque é um filho que você escolheu ter, né? Uma coisa exatamente. Ele acredita que nada seja por acaso também, né? Na verdade, está tirando o máximo, né? Pois é, o senhor está aí na medicina, aqui em Caratinga, só há mais de 30 anos. Antigamente, o senhor não tinha à disposição os exames que o senhor tem hoje. Hoje o senhor consegue. Tem uma tecnologia que facilita muito isso. Quer dizer, a mãe já consegue ser preparada para o filho que ela vai ter. Claro. Você vem com alguma necessidade, você vem com algum tipo de questão para ser resolvida. Antigamente não tinha isso, né? Sim. Então era meio que uma caixinha de surpresa, né? Sim. E lidar com isso era mais complicado do que lidar hoje, com certeza. Sim, certamente, porque muitas vezes era no momento do parto, né? Ou algum tempo depois que iriam ser, né, anunciados, né, essas alterações. E isso aí dava aquele impacto, né? Hoje, sim, existe o impacto? Existe, mas você tem tem um tempo para ocorrer essa absorção, né? Vai ser absorvido gradativamente, vai sendo preparado. E prepara também a família, prepara todo mundo. Exato, né? Que possa ter essa alteração, que possa ter esse tipo de alguma gravidade, né? Que vai exigir cuidados especiais, né? Então, quando você tem um tempo, né, para você absorver uma notícia, né, que não seja tão agradável, né, mas eu creio que a aceitação é muito maior. Muito bem, nosso segundo bloco está acabando, mas eu quero voltar para o terceiro bloco, quero falar um pouco do seu lado empreendedor, empresário. Eu sei que o senhor é um dos fundadores da Unimed Caratinga, sim, do Banco de Cooperados, né, da Unicred. Depois... Sua passagem pela APAE, quero falar um pouco sobre isso. Sim. Você não sai daí, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo sensacional aqui com o médico Dr. Armando Arregui Silva. Não sai daí, nós voltamos já já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar um resto de conversa sensacional aqui com o ginecologista obstetra, Dr. Armando Arregui. Além de médico, ele participa ativamente em diversos setores da nossa sociedade, com contribuições muito significativas. E nós vamos falar sobre isso, doutor. Quero falar sobre Unimed, sobre o Cicobi Saúde. Antes disso, para a gente fechar esse assunto do parto, no intervalo a gente estava falando sobre a comunicação e como que é difícil, às vezes, tirar a informação de algumas pessoas, né? Tinha que tirar a fórceps, lembrei disso, do parto a fórceps. Você chegou a usar isso? Sim, isso foi... Isso usa ainda, não? Não, atualmente não, a não ser em situações excepcionais. Né? Mas durante muito tempo foi muito utilizado porque era a ferramenta disponível. Tá? A gente não tinha essa popularização das cesarianas, não existia. Assim, então, assim, muitas vezes o que se usava era o fósforo de alívio. Né? Aquele fósforo que faz só a deflexão da cabeça do bebê, né? Usava o fósforo, mas é o Simpson, né? É o tipo de fósforo que eu usava, para fazer a deflexão da cabeça do bebê e é só para encaixar direito ali. No caso era realmente no período expulsivo, quando o bebê estava para nascer, a cabeça já estava quase praticamente coroando, né? Para evitar um período expulsivo prolongado, que o bebê poderia ter alguma falta de oxigenação. Então era uma medida, vamos dizer, quase que heróica, né? Mas era usado, sim, com muita frequência e foi, assim, decaindo muito. Tanto é que a maioria, talvez, dos
dos novos obstetras, né, com menos de, talvez, de 35 ou 40 anos, nem conheçam, nem usam, né, muitas vezes. Mas nem sempre também ele causava problema para a criança, não? Não, tinha essa conversa, falando, tirou no fósforo. Não. Vai ficar maluco o menino. 99% não. Pelo problema. contrário, a medida, a utilização dele era no sentido de evitar um dano. Bacana. Entende? Vamos lá. Unimed. O senhor tem participação na criação da Unimed Caratinga, é isso? Exato. Acabamos agora de completar, fizemos uma festa de 30 anos agora. Foi logo que o senhor chegou, então. Exatamente, porque no mesmo ano, eu cheguei em março de 89 e a fundação dela foi para 27 de dezembro de 89. Né? Então foi a ideia de um grupo de colegas, né, idealistas, tudo, que vimos assim, que precisava ser criada essa cooperativa de trabalho médico, né, no sentido de valorizar o profissional, né, no exercício da medicina, no sentido de fazer uma medicina mais assim, humana, né? Facilitar também o acesso, né, das pessoas. Exato. Então, assim, nós tivemos assim um grande colega aqui, o Fernando Rezende, o doutor Fernando Rezende, já falecido, né, um grande dermatologista, também um homem de muita visão. E a partir ali de um grupo de colegas e tudo, nós decidimos que valeria a pena, né, conhecer o sistema cooperativista, né, de trabalho médico. E a partir desse grupo foi fundada a Unimed de Caratinga em 27 de dezembro de 1989. 30 anos agora. 30 anos. Bacana. E da qual eu tive a honra de ser o primeiro presidente e permaneci de 89 até 96, né, durante 7 anos na presidência. 7 anos você foi presidente da Unimed. Sim. Bacana. E construí a sede que fica ali na Rua Nova, na Rua Coronel Antônio da Silva, né? Isso. Que até vai ser mudada agora a sede, mas essa sede foi construída nesse período. Bacana. E o Cicobi Saúde, que já foi Unicred, não é isso? Exatamente. A partir do momento que a gente tinha uma cooperativa de trabalho médico, surgiu a necessidade até de ter uma cooperativa de crédito, né, para poder fomentar, né? O médico precisava adquirir um determinado equipamento, então precisava de ter recurso para isso. Então, há 25 anos atrás, quer dizer, 5 anos após a Unimed, em 1994, foi fundada, durante a minha presidência na Unimed, foi fundada a Unicred, que é a cooperativa de crédito dos médicos, né? E a Unicred, eu nunca fui presidente, eu sou atualmente diretor financeiro dela, né? O presidente é o do nosso querido Dr. Baião, mas a Unicred, ela teve uma evolução assim muito boa, né? Uma evolução assim espantosa. Há cerca de 10 anos, né, nós resolvemos migrar, sair do sistema Unicred e entramos para o sistema Cicobi. E passamos a nos chamarmos Cicobi Saúde. Bacana. Hoje nós temos a agência em Caratinga, em Manhuaçu e Carangola. Carangola. Inhapim não. Inhapim ainda não. Não, mas está perto. Mas eu falei porque... pode ser que sim. Provavelmente é uma cidade que está crescendo muito também, né? Sim. Com quantos associados hoje a primeira Unimed? Quantos médicos associados? Eu acredito, assim, não sei o número correto, mas acredito que são 97 médicos cooperados. Qual é o critério para se tornar um cooperado? Basta querer, não é assim? Não, em alguns locais, por exemplo, a Unimed de Belo Horizonte, a Unimed de BH, para o médico entrar, ele faz uma prova até, faz um concurso. Né? Aqui ainda não, né? Mas provavelmente nós vamos chegar nesse ponto de fazer uma prova, um concurso, uma seleção. Mas um dos critérios que são utilizados, primeiro, é a qualificação. Né? Se o profissional é qualificado, se ele tem uma residência médica, se ele tem um título de especialista. E também a quantidade já de especialistas que tem nessa área, isso também tem que ser olhado. Existe também essa proporção, né, de um especialista em determinada área e da demanda de usuários, né, de caso de associados da Unimed que precisam daquele especialista. Então tem que ter essa proporção. E são os próprios médicos, né, que são os cooperados lá, que são do Cicobi Saúde, são os clientes? Você está falando do Cicobi Saúde? Agora o Cicobi Saúde. O Cicobi Saúde Ele é só para médico ou é para a família do médico? O Cicobi Saúde, ele já é extensivo. Inicialmente era só para médicos, depois tendemos a outros profissionais da área de saúde. Bacana. E desde agora o Banco Central já liberou a gente para ser livre admissão, né? Então qualquer pessoa, desde que preencha alguns critérios, pode ser associado do Cicobi Saúde. Lá só tem ideia de
Quantos associados vocês têm? Olha, nas 3 agências, nós somos com 1.400 associados. Que bom, é um número bacana. Exatamente. Com essa liberação do Banco Central agora, a tendência é de crescimento. De crescimento. E vamos falar agora do seu trabalho social. O senhor fez um trabalho bacana na APAI de Caratinga. Sim. Foi no período que o senhor foi venerável da loja? O senhor é maçom, foi venerável da Caratinga Livre, é isso? Não, foi um período anterior. Fala para nós dessa experiência da APAI. Foi um período muito interessante, porque foi do ano de 2000 a 2005, e foram 5 anos. E foi assim uma oportunidade que surgiu, na época a nossa diretora é a Maria das Graças Soares, a Dadat. Então assim, eu tive uma convivência assim espetacular com ela. Né? É uma pessoa fantástica, né, Dadat? Exatamente, ela me ensinou muito e eu vi aquele trabalho ali que ela fazia. Me despertou também, né, a dedicar, né? Então eu tinha uma ida diária lá na APAI, né? Pude participar da construção lá do Monte Líbano, né, da unidade 2 da APAI. Né? Na época o terreno foi uma doação do nosso saudoso Zé Salim. Ele fez a doação, o João Bosco, que era um presidente anterior. Mas o início da construção foi na minha gestão. E ali era um envolvimento tal, né, com as crianças, né, com os pais, né, dos nossos assistidos, com os professores, com os demais profissionais que participam, né? É um aprendizado danado, né, doutor? Exato. E a gente, assim... A gente melhora muito como pessoa, né? Com certeza. Acho que eu creio que isso aí contribuiu muito, né, para ser o que eu sou hoje, né? Assim, valorizar mais a vida, valorizar mais as pessoas, escutar mais, falar menos. Eu não vou falar que o senhor precisa melhorar mais, porque não tem ninguém perfeito, né? Claro. Mas o senhor é quase unanimidade, viu? Falou em doutor Armando, só fala bem, doutor Armando. O senhor é muito querido pela comunidade toda Caratinga. Eu fico feliz por isso, né? Da gente poder fazer... Foi um prazer muito grande, que o nosso tempo foi curto, foi um bate-papo bem bacana, mas só tem alguns minutos aí para deixar a sua mensagem final aí para os nossos telespectadores, da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV, para os internautas. O senhor pode se dirigir para essa câmera aqui e deixar um recado para nós aí, doutor. Bom, eu gostaria de dizer que foi assim muito gratificante participar aí desse programa, do programa do Eugênio. Acho que nada é por acaso, né? Eu tenho uma relação de amizade com o Eugênio de muitos anos. Então, se isso foi assim um programa de entrevista, eu não me senti entrevistado, senti batendo um papo com um amigo. Que bom. Então, eu acho que isso contribuiu muito para fluir a nossa conversa. E eu tenho uma dívida, né, com a comunidade de Caratinga, porque, na verdade, eu sempre fui muito bem acolhido, né, em todos os locais. Então, eu acho que eu deveria fazer mais para a comunidade, né? Deveria, assim, dedicar, eu penso ainda fazer um trabalho social em alguma área, talvez na área dos idosos. Eu acho que isso é um projeto de vida, né? Eu acho que nos próximos anos, tendo um pouco mais de tempo, eu vou me dedicar a um projeto diferente, uma coisa assim, para a comunidade. Eu acho que a comunidade de Caratinga merece isso. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado. Prazer muito grande, você tem meu respeito, minha admiração, minha amizade. Muito obrigado. Muito obrigado. O Começo de Conversa vai ficando por aqui, e para você que está nos assistindo, obrigado pela companhia, pela audiência, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.